Raízes de orquídeas. Será que através das adubações nós teremos os melhores enraizamentos? Será que existem fórmulas pelas quais a gente consiga fazer a orquídea enraizar rápido? Rapidamente ela consegue enraizar e produzir enormes números de raízes? Qual a importância da raiz para o vegetativo da sua planta até a floração? Tudo isso será tema de discussão desse nosso vídeo de hoje, no qual eu recomendo muito que você fique até o final para você entender todos os conceitos que fazem com que as suas orquídeas fiquem bonitas sempre. Para a gente começar a falar das raízes das orquídeas, né, eu também quero recomendar um vídeo que eu vou deixar no final deste daqui sobre a questão de amarelamento, né? Deixei até essas folhas separadas aqui para apresentar para vocês que têm dúvidas sobre amarelamento, por que as suas orquídeas amarelam. Vai ter um vídeo lá no final que você pode clicar para continuar nos assistindo e aprendendo, tá? Então bora para a gente aprender um pouquinho mais sobre a questão da raiz de orquídea. Já quero iniciar mostrando para vocês dois exemplos, né? Típico de uma planta bonita, com enraizamento bonito e que deve ser respeitada essa forma, né, dessa planta de vegetação. Essa aqui é uma Rodriguesia obtusifolia, que está em floração, uma planta muitíssimo bonita, né, trazendo uma floração. E a forma dela é vegetar, né, como você pode ver aqui, ela está num tronquinho, né, eu não consigo fazer essa planta, cultivar essa planta sobre questão de substrato, até porque veja como ela gosta de crescer, né? Então se você tem uma dificuldade com essa planta, inclusive fica a dica para você. E perceba que as raízes dela são fininhas e estão crescendo aqui de forma natural, né? Como se fossem vandas, né? Elas crescem assim, totalmente livres. Essa é uma das maneiras da gente entender também que tipo de gênero e espécie que a gente está cultivando para entregar as melhores condições para essas raízes. Então aqui, se eu fico insistindo em colocar essa planta sobre uma condição de substrato, eu posso gerar apodrecimento dessas raízes, porque pode ser excesso de água, né? Quando eu faço as minhas umidificações aqui, ou regas que eu faço para plantas que precisam de muita água, essa planta sob condição de substrato pode facilmente apodrecer a raiz dela e, como consequência, ela não vir a vegetar, ela não ter prosperidade no seu vegetativo. Aqui nós já temos uma outra característica, a orquídea sem raiz, né? A característica de plantas que vão amarelar e que vão trazer esse aspecto de enrugado, né? Justamente porque ela não produziu raízes. Então o que acaba acontecendo aqui é que essa planta começa a utilizar do seu armazenamento. Ela utiliza do armazenamento traseiro, começa pelo armazenamento traseiro, mandando energia para as novas brotações, né? Fazendo com que a brotação da frente, né, ela nem tenha essa característica de enrugamento, ela tenha um pseudobulbo mais gordinho, mais verdinho, mas isso por conta de todos esses pseudobulbos que dispuseram de energia e de nutrientes para essa brotação da frente vir, porque a planta não tem raízes. Uma vez que ela não tem raízes, ela não consegue fazer essa absorção de forma natural, causando esse amarelamento, enrugamento, esse aspecto que é uma das coisas que você pode se atentar se você estiver tendo uma planta assim no seu orquidário, muito provavelmente ela está sem raízes, tá? Então, o que nós podemos fazer para incentivar o enraizamento das nossas orquídeas quando estão em situações como essa? Primeiro que as pessoas fazem muito, a primeira coisa que as pessoas associam é, eu preciso usar um enraizador, né? Quando eu fizer a utilização de um enraizador, eu vou incentivar essa planta a enraizar. Isso está realmente correto. O problema é um só. Aqui, como nós não temos raízes, essas orquídeas terão que fazer a absorção desse enraizador que você quer utilizar para incentivo do enraizamento através de suas folhas. As suas folhas, ela tem uma captação que pode ser apenas de 20%, né? Elas não conseguem ter muita absorção. As absorções mesmo das orquídeas são feitas através das suas próprias raízes. Mas como que eu vou fazer uma orquídea absorver se ela não tem raízes para fazer essa absorção? Nesse caso, então, as folhas têm grande e suma importância, porque através dela você consegue pelo menos o mínimo tanto da água que você dá, né, para que ela consiga absorver a água, assim também como dos nutrientes através das adubações. Não vai adiantar aqui você ter uma tabela de adubação e fazer aplicações aqui, porque ela, como disse, não está tendo aporte de nada. Então o ideal mesmo é que você faça a utilização a cada 15 dias de um enraizador. Ele, na verdade, vai incentivar, vai estimular a planta
planta, através do sistema da própria planta, a fazer produção de novas raízes. Isso não vai acontecer de forma muito rápida e pode ser até que nem aconteça. Vai depender muito de como essa planta estava, em quais condições, quantidade de pseudobulbos que tinha, para que ela possa se manter até que o enraizamento venha. Os aceleramentos normais que nós costumamos fazer são técnicas que a gente utiliza que tem mais resultados. Por exemplo, uma planta que está sem raiz, por instinto, né, vamos supor que você corte uma planta que não é a época de enraizamento dela, de atividade do vegetal, tá? O que vai acontecer? Você cortando essa planta sem que ela esteja em atividade, pode ser que aconteça isso, ela não desenvolva raiz. E daí? Como é que você faz? Bom, só tem uma forma de você tentar corrigir isso, é usar o instinto de vida da orquídea. Qual que é o instinto de vida dela? Produzir raiz, ela quer se agarrar. Então, o que nós fazemos? Nós deixamos, às vezes, essa planta de ponta cabeça, num varal. Às vezes, a gente simplesmente coloca ela assim no orquidário, deixa ela aqui, ó, coloca ela num cantinho do orquidário, né? E ao molhar, vai molhando ela também, vai deixando ela receber as adubações também. Essa também é uma das formas. E uma das técnicas também utilizada é encostar essa planta num tronquinho, né, para que ela queira se agarrar nesse tronco, que por instinto ela incentive o enraizamento para que ela possa se agarrar. É natural que ela queira fazer isso e esse é o instinto de vida dela. Então, as chances que nós temos com uma planta sem raiz é somente essa. Não vai adiantar você usar os produtos, seja eles quais forem, para acelerar esse processo, porque eles não vão, infelizmente, eles não terão ações nenhuma na questão de enraizamento. Ainda falando sobre as questões de produtos, adubos e tudo que a gente pode imaginar que possa ser utilizado para esse incentivo na planta, eu quero dizer a você também que nenhum desses produtos são responsáveis pelos bons enraizamentos, inclusive que você vai ver, por exemplo, aqui nesse vídeo. Então eu queria que você filmasse aqui, amor, diversos tipos de enraizamentos, né? Essas raízes que estão sempre em atividades aqui. Eu poderia tirar inúmeras orquídeas aqui. Deixa eu ver se eu tiro uma daqui de cima. Vou tirar algumas para mostrar para vocês os mais variados tipos de desenvolvimento de raiz e como eles acontecem, né? Olha aqui, ó, que foi sensacional para mostrar isso aqui para vocês. Olha o enraizamento disso aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu utilizo o Himitsu, beleza? Eu tenho utilizado aqui o Himitsu. É o Himitsu responsável por todo esse enraizamento lindo que você está vendo aqui? O que vocês acham? Bom, eu vou responder para vocês. Não é apenas por conta do Himitsu. O Himitsu, ele é um dos que vão fazer com que esse enraizamento sempre aconteça na planta de forma que a gente tenha todos esses maravilhosos enraizamentos. Então eu posso vindo aqui no orquidário, vixe, se eu fosse andar com vocês para mostrar enraizamento, vocês iam ficar de boca aberta aqui, porque eu tenho diversas plantas, nas suas mais variadas espécies de gêneros, produzindo enraizamentos absurdos, de forma grossa e tal. Bom, isso tudo aqui não é proveniente apenas de um produto. Lógico que esses produtos eles ajudam, né, sempre a manter a planta nesse aspecto aqui. Mas o principal é elas estarem sobre as condições ideais de cultivo, sobre condição de iluminação correta, de vaso e substrato que atenda às necessidades delas e principalmente com as regas mais adequadas, porque as regas são os grandes vilões que fazem com que alguns apodrecimentos de raízes aconteçam, como consequência a gente venha a perder uma orquídea ou outra no nosso orquidário por conta disso. Às vezes a água que a gente usa é tão grande, o excesso, né, acaba sendo tão grande que a gente acaba fazendo um apodrecimento das raízes dessas orquídeas dentro do nosso orquidário. Eu disse a vocês recentemente, né, que o enraizamento de orquídea é como cachorro, como gato e como passarinho. Né? Eu disse que cachorro late, né, o gato mia, que passarinho pia e a orquídea produz raiz de orquídea. Né? A obrigação da planta é de produzir a raiz. É ela quem vai fazer isso e não a gente. Nós não temos o poder disso. Nenhum produto tem o poder de dizer a uma orquídea, olha, enraize, e eu quero que enraize mais. Ou aquele produto vai entrar ali e fazer essa transformação com ela. O que vai acontecer com esse produto, na verdade, é que ele melhora a condição da planta, óbvio, uma vez que a planta está forte, os próximos enraizamentos dela, vocês viram aqui, né, eu podia mostrar diversos tipos, alguns não precisam nem tirar, abaixar aqui, ó. Vocês conseguem ver só de eu mostrar do lado de fora. Catleias, que mais parecem vandas quando cultivadas aqui, né? Então, se você vier aqui comigo aqui, ó, mostrar aqui para vocês, ó,
acho que de forma de longe mesmo, não precisa chegar nem perto de muita orquídea, vocês vão ver aqui que eu tenho condição de enraizamento para tudo que é lado da minha cabeça, por onde eu passar, você vai ver enraizamento. Essa situação é regas adequadas, né? A gente não ter o excesso de regas, fazendo com que a orquídea tenha condições de fazer os aportes desses nutrientes através de água e das adubações, que devem ser sempre adubações de baixo nível de entrega, para que você não corra o risco de queimar justamente as raízes, né? Às vezes eu falo dessa adubação para vocês em relação a vocês fazerem semanal, para que vocês façam sempre uma entrega menor, mas ela seja consecutiva. Ou seja, você está sempre alimentando a planta sem entregar excessos, imaginando que você vai acelerar os processos de enraizamento, de brotação ou de floração, porque você aumentou a dose do seu adubo ou está usando o adubo que você imagina ser o melhor para a sua orquídea. Isso não vai acontecer, infelizmente não funciona dessa forma, tá? Então tem enraizamento rápido? Não, não tem enraizamento rápido. Tem um enraizamento paciente, coberto de conhecimento, com técnicas aplicáveis para que nós, primeiro, quando temos a raiz, a gente possa mantê-las e quando não temos, possa utilizar das técnicas para incentivar as orquídeas a produzirem essas raízes, tá? E eu falei para vocês de algumas dessas técnicas aqui. Então eu queria só colocar para vocês a questão de que quando nós temos um enraizamento bom, nós temos um vegetal que é bom, nós temos uma condição de floração que é boa, porque as raízes das orquídeas é a essência de vida delas, é a boca que recebe a água, é a boca que recebe a comida, né, a alimentação das adubações, até mesmo estudos recentes, pelo menos feitos com as Phalaenopsis, né, já indicam que até as raízes das orquídeas sofrem a questão da fotossíntese. Então veja como é importante nós termos um enraizamento preservado dessas plantas. E não correr o risco de perder esse enraizamento é justamente não fazer os excessivos de adubos com dosagens grandes, né, que coloquem a planta em risco para que você tenha um resultado mais rápido, porque isso não vai acontecer. Uma outra coisa é a água também. A água da nossa casa, ela também fala muito com isso. Em algumas regiões do Brasil, a água é o grande vilão até, por as plantas, né, terem um enraizamento, ser um enraizamento ruim, né? Ter aquele, inclusive, enraizamento interrompido. Às vezes a quantidade, o pH dessa água, ou às vezes ele é excessivamente alcalino, que é muito difícil no Brasil, mas ele tem também condição de ser ácido ou com grande variedade de produtos e elementos que fazem com que essa água seja prejudicial às plantas. Então a gente tem essa condição também, e infelizmente, né, não é bom nem para a nossa saúde e tampouco também para as nossas plantas, mas é uma coisa que acontece com muitas regiões do nosso Brasil. A qualidade da água tem um variável muito grande. E isso certamente é uma das coisas que pode atrapalhar o seu cultivo. Então são coisas para que você possa rever. E se você passa por isso, se você tem, a minha água aqui eu já vi realmente é muito ruim, o que eu recomendo é que você tenha uma caixa d'água, possa fazer o investimento de uma caixa d'água para recolher água da chuva, para poder fazer a aplicação das regas no seu orquidário, tá? Eu sei que é um investimento que acaba a gente tendo que ter devido a justamente se você tem essa condição ruim, né? Para você ter melhor qualidade de enraizamento, eu aconselho mesmo que você faça esse investimento, né? Ele não costuma ser dos mais baratos, mas para ter orquídeas bem cultivadas talvez seja interessante você pensar nisso. Para a gente encerrar esse tema, outra coisa que faz com que esses enraizamentos se tornem muito mais eficazes no momento que a sua orquídea está produzindo isso, eu queria dizer para vocês que o substrato pode sim ser o grande vilão também. Se você não fizer a escolha do tipo de substrato certo para a sua região, não aquela que eu faço uso aqui, mas aquela que de repente você experimentou e percebeu que não teve bom enraizamento, que a planta não conseguiu desenvolver bem, o ideal seria você trocar, fazer um outro experimento para ver se a planta pode estar realmente, né, nesse seu clima, não ter aceitado determinado tipo de substrato. Então, o acerto do substrato também vai dizer muito sobre isso. E falando em substrato ainda, não faça os seus plantios utilizando assim, deixando o seu vaso um pouco com menos tipo substrato, sabe? Quando você for plantar a sua orquídea, evite
entupir o seu vaso inteiro assim de substrato, que vai sufocar essas raízes dessas orquídeas e às vezes também prejudica o bom desenvolvimento das raízes, tá? Então sempre deixe 2 dedinhos para baixo do vaso, sem o substrato, usando os substratos desde mais fininhos a mais granulosos nessa mistura, para que você permita criar-se bolsas, né, onde essas raízes possam crescer e se desenvolver lá dentro, e assim você tenha prosperidade com o seu enraizamento, tá? Às vezes a gente quer atribuir isso aos produtos, mas não é assim que funciona. Os produtos não vão trazer para vocês esses benefícios de melhores enraizamentos. Isso tudo será um conjunto que fará com que você tenha isso. E todos eles foram citados, ou basicamente, né, o básico foi citado aqui, para que você agora saiba o que você pode fazer no seu orquidário para corrigir esses problemas. E eu espero mesmo que você tenha aprendido, que eu tenha te ajudado com as informações trazidas nesse vídeo de hoje. Se isso aconteceu, dá aquele like pra gente aqui, se inscreva no canal. Aqui na telinha está aparecendo outros vídeos para que você continue nos assistindo e aprendendo sobre os temas mais variados sobre as orquídeas. E nós temos um encontro no próximo vídeo. Eu espero por cada um de vocês. Um super beijo e até lá. Tchau!